Isso os conseguem matemáticos prever. não prevêem. Aliás, vamos colocar aqui as chances de rebaixamento de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu respeito muito os matemáticos, até porque sempre fui horroroso em matemática, mas eu não vou concordar com esses números aí que a gente vai colocar na tela. Coloca aí. Como assim? Vai discordar Cadê da os números na matemática? tela? Aqui, ó. Então aí as chances de rebaixamento. O Bragantino tem 67,9% de acordo com os matemáticos. O Atlético Paranaense 16,8%, o Fluminense 11,5% e o Atlético Mineiro 3,8%. Eu discordo, porque se o Red Bull Bragantino apenas ganhar do Criciúma rebaixado em casa, ele está livre. Como é que ele tem tanta chance assim, Júlio Gomes? Explica. Para mim, quem está encalacrado mesmo é o Fluminense. Então, primeiro que os matemáticos da UFMG mostram que alguma subjetividade tem nas contas deles, né? Porque dessa vez a matemática está simples para o Red Bull Bragantino e para todo mundo entender. O Red Bull Bragantino tem 3 resultados possíveis no domingo. Ganhou, tá fora do rebaixamento. Empatou ou perdeu, caiu. Então, teoricamente, era para aparecer aqui 66,6% de chance. Se aparece mais, é porque tem uma subjetividade aí na parada, que eles Tem uma colocam mais subjetividade coisa aí pequena demais. na conta. Não. Se aparecer 66,6, para mim seria mais compreensível do que aparecer 67,9, né? E se é para entrar subjetividade, aí eu tô com você. Eu acho que o torcedor do Bragantino, desses 4 aí, é o que tá mais tranquilo hoje. Porque o Bragantino é o que tem o jogo mais tranquilo no papel. Recebe em casa o Criciúma, que foi rebaixado ontem e que está totalmente desmotivado, destruído emocionalmente, psicologicamente. Não sei se tem mala branca que resolva a coisa do Criciúma. O Bragantino, teoricamente, é o que tem a vida mais fácil para domingo, Tirone. O Fluminense, eu acho que está assustado, o Atlético Paranaense mais ainda. Bom, o Criciúma na rodada ele foi rebaixado. Só que o Red Bull Bragantino, essa vitória 2-1 na Arena, na Liga Arena, aliás, teve briga e tudo mais, de torcida, deixou o Red Bull Bragantino numa situação ok. Aliás, como você votaria nessa enquete, hein, Júlio? Quem que eu acho que vai cair? Não, a Não, enquete. A enquete, para mim, o mais surpreendente, a maior surpresa a pergunta, né? Mais surpreendente é o Atlético Mineiro aparecer na última rodada com chance de rebaixamento. Porque, concordo com assim, você. o Fluminense, antes de começar o campeonato, acho que Fluminense e Atlético seriam bem surpreendentes, né? O Fluminense é campeão da Libertadores, puxa vida. Mas. E o Corinthians na Libertadores um pouco menos. Durante o campeonato, o Corinthians na Libertadores seria um voto importante, né? Jogou para não cair o campeonato inteiro, como assim Libertadores? Agora, quando chega agora, nesse momento, na última rodada, o Atlético Mineiro está perto do rebaixamento, gente. Isso. Porque o Atlético Mineiro perde o jogo direto dele. Aliás, parênteses aqui, hein, Tirone? Hoje, segundo a Rádio Tatiaia, hoje a CBF vai anunciar que o STJD vai julgar o recurso lá do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro pode jogar com torcida contra o Atlético Paranaense no domingo. O Atlético Mineiro sacanagem. Aí vocês estão de brincadeira comigo. Por causa daquela aí bagunça não. na final da Copa do Brasil, pegou 6 jogos. Os caras tinham que ter jogado até o fim do ano, meus amigos. Tem essa, não. Pois é. Mas não tá decidido, não tá anunciado, não tá decidido. E agora interessa o Fluminense também, né? Tem o Fluminense. Tem poder, não é? Não é agora, assim, agora não. Nós vamos ver quem é mais forte lá nos o bastidores. Criciúma, sei lá quem, já ia ter público. Agora com o Fluminense a história é outra, o buraco é mais embaixo. Agora, vamos colocar na tela aí para vocês se entenderem a situação de cada um. Ter uma tela para vocês entenderem o que cada um precisa aí. A matemática do rebaixamento. Então é o seguinte. Aí é o que não precisa, né? Porque será rebaixado o Galo cai se perder para o Furacão, mais o Red Bull vencer, mais o Fluminense empatar ou vencer. O Fluminense cai se perder para o Palmeiras, o Red Bull vencer. Fala. Tirone, só para a gente ir traduzindo cada um, tá? Então, assim, o Atlético empatou ou ganhou, tá fora, tá, gente? Empatou ou ganhou, tá fora. Se ele perder, todo mundo vai aparecer aqui que se o Bragantino não vencer, o cara tá salvo, né? Porque se o Bragantino não vencer, quem caiu foi ele, né? Então, pro Atlético serviria ou o Bragantino não vencer ou o Fluminense perder do Palmeiras, né? O Fluminense perder do Palmeiras também resolve a vida pro Galo.
Aí, o Fluminense, ele cai se ele perder para o Palmeiras, mais o Bragantino vencer, mais o Atlético Mineiro empatar ou perder. E ele está livre se ele vencer. Ou empatar. Ou Né? Se o empatar, Fluminense vier aqui em exatamente. São Paulo empatar com o Palmeiras, tá tudo certo. Se ele perder do Palmeiras, ele vai precisar ou do tropeço do Bragantino Então, quer dizer, ou uma vitória. o Fluminense precisa só do empate. Ele Não é precisa só do fácil, mas ele precisa empate. só do empate. Se ele perder do Palmeiras, ele vai precisar que o Bragantino não vença ou que o Atlético Paranaense não consiga nem empatar com o Atlético Mineiro. Né? O Então, essa Atlético, é isso. a história. O Atlético Paranaense vai ser rebaixado se ele empatar com o Atlético Mineiro, se mais o Bragantino vencer, mais o Fluminense empatar. Ou se ele perder para o Atlético Mineiro, o Bragantino vencer e o Fluminense perder. Aí o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense é rebaixado. Para ele tá livre, ele precisa vencer ou talvez O empatar Fluminense com o Galo. perder. O Fluminense perder, obviamente, não precisava nem aparecer ali. Quer dizer, se ele perder do Atlético Mineiro, ele só se salva caso o Bragantino não vença. Isso. Se ele empatar com o Atlético Mineiro, ele se salva caso o Bragantino não vença ou o Fluminense perca. E o Bragantino vai ser rebaixado se empatar ou perder para o Criciúma. É a situação mais simples. O dele é o mais fácil de entender. Se ele ganhar, ele está livre. Bom, Eu acho que a a torcida situação do Fluminense é muito complicada, Eu Tironi. também acho. A torcida do Atlético Paranaense tá muito. A torcida do Atlético Paranaense acha que o time já caiu, tá, Tironi? Eu tenho alguns amigos que torcem e tal. O torcedor do Atlético Paranaense considera já era. Porque todo mundo tá enxergando o Bragantino como vencedor do jogo contra o Criciúma. E aí, se isso acontecer e o Atlético Paranaense deu vida ao Bragantino, o Bragantino tinha uma vitória no retorno, a gente tá vendo os gols aí, os 2 gols do Sacha. E aí foi ganhar lá na Liga Arena do Atlético Paranaense, né? Se o Bragantino ganhar mais uma, ele se salva. Então, tá todo mundo achando que o Bragantino vai ganhar. Eu não acho que são favas contadas, mas acho que é o resultado mais provável mesmo. E aí, o torcedor do Atlético Paranaense hoje não enxerga nem a possibilidade de empatar com o Galo. Mas se empatar, e eu acho que é um jogo, o do Galo contra o Atlético Paranaense no domingo, Tirone, o empate serve para o Atlético Mineiro, que também deve estar desesperado, né? Bastante desesperado com essa possibilidade que ninguém viu chegar. Então, o empate ali é um resultado que pode se manter até que aconteça alguma coisa nos outros jogos, sabe? É um Sim. jogo em que, para que você vai arriscar, né? Por isso que eu acho que a situação do Fluminense é bem ruim. Os resultados prováveis do domingo são vitória do Palmeiras, vitória do Red Bull Bragantino. E aí o empate no outro jogo lá salva os dois. Eu acho que a situação do Fluminense é muito delicada, ainda que o torcedor do Atlético Paranaense esteja bastante desesperado e ainda que não dê para contar com vitória do Bragantino contra o Criciúma. Esse gol do Sacha é incrível. Havia 9 corpos entre a bola e o gol. E ele conseguiu dar um tapa que fosse suficiente para passar por todo mundo e entrar. É um gol impressionante mesmo. E como eu falei, depois do jogo teve briga entre os torcedores do Atlético Paranaense, um negócio horroroso lá. Eles quiseram invadir para bater nos jogadores, invadir, né? quiseram invadir, não A polícia conseguiram conseguiu e fazer um bom brigaram entre trabalho si. ali. Brigaram entre si os A gente, torcedores do geral, Atlético Paranaense. a gente geralmente critica a violência policial. Aqui em São Paulo a gente está vendo casos escabrosos de violência policial contra a sociedade. Escabrosos. E no estádio de futebol a gente já está mais do que acostumado a ver isso. Mas ontem a polícia foi bem. Porque a polícia Foi mesmo. deu o suficiente para os caras não entrarem no gramado e depois não ficou batendo lá de forma indiscriminada, pelo menos nas imagens que a gente viu. É verdade. Bom, só vou passar aqui rapidamente as chances de Libertadores, segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. O Bahia tem 86,6%. Ele precisa ganhar apenas do Atlético Goianiense em casa. O Cruzeiro tem 13,4% de chance de Libertadores. E aí, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza, São Paulo e Corinthians já estão classificados. E na Sul-Americana, estão aí na seguinte forma: o Grêmio tem 96,2% de chances de ir para a Sul-Americana. A gente vai colocar esses numerinhos na tela aí. O Juventude tem 94,8%, o Cruzeiro tem 86,6%, o Galo tem 64,3%, o Fluminense 23,7%, o Atlético Paranaense, por incrível que pareça, tem 21% de chance, e o Bahia tem 13,14% de chances de ir para a Sul-Americana, o que seria um pequeno prêmio de consolação, hein, para essa turma aí que está aí, sobretudo para Cruzeiro, para Fluminense, Por para que, que a Galo. chance do Cruzeiro
Por que a chance do Cruzeiro é menor do que a do Grêmio e do Juventude? Não é porque ele pode ficar para trás, é porque ele pode ficar para frente, né? Porque ele pode saltar para Libertadores, aí que entram as chances Isso. do Bahia de entrar na Sul-Americana, né? O Grêmio e o Juventude estão virtualmente classificados, e aí a gente percebe que tem o risco de rebaixamento na esquerda e a Sul-Americana da direita. Quem ganhar o campeonato, do risco de rebaixamento, né? Quem chegar em último desse quarteto, cai. Mas quem chegar em primeiro, vai para a Sul-Americana. E é por isso que Isso. o Atlético, o Fluminense e o Atlético Paranaense aparecem ali. Olha, vamos a um brevíssimo intervalo.